Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje nós vamos apresentar uma resenha espetacular. Aguarde! Calma, antes vão dando o famoso like, ativando o sininho de notificação, se inscrevendo no canal se ainda não são inscritos e distribuindo para as suas redes sociais e para os seus amigos. O canal precisa muito disso, está crescendo e nós continuamos muito entusiasmados e muito estimulados a fazer esse tipo de conteúdo para vocês. Vamos lá, pessoal? Hoje, como eu falei, é uma resenha que me traz muita consideração, dá para falar muito, vou procurar ser bem contido nas minhas falas, para não cansar o leitor, para não cansar o potencial leitor. Enfim, hoje nós vamos falar sobre o ensaio sobre a lucidez. Nós fizemos uma resenha de uma obra com nome muito parecido. Lembram-se? Era Ensaio sobre a Cegueira. Não confunda. Essa obra que nós vamos falar hoje é Ensaio sobre a Lucidez. Obviamente é do mesmo autor do Ensaio sobre a Cegueira, o famoso escritor português José Saramago. Lembra-se que Saramago ganhou o prêmio Nobel pela obra anterior, Ensaio sobre a Cegueira. Não sei se ele aproveitou a onda, a fama da cegueira e colocou a lucidez, mas vamos ver o que sobra dessa obra. Esse romance do Saramago, pessoal, foi publicado em 2004 e é um romance, como é característica das obras desse escritor, um romance distópico. O que é distópico, né? É um romance que aborda questões políticas e sociais, lembrando que o conceito de distopia se refere sempre a uma sociedade imaginária e opressiva e totalitária, onde as condições de vida da população são extremamente difíceis e até às vezes insustentáveis. Um romance distópico, uma obra distópica, está sendo muito explorado atualmente, indo na esteira do sucesso de outras obras, mas vamos lá. O Saramago ele tem algumas características de escrita aí, pelo que eu já li desse escritor, ele não foge muito às suas convicções, às suas origens. Saramago, em suas narrativas, ele está sempre explorando as estruturas dos poderes dominantes e o comportamento humano dentro desse contexto político. Então é uma característica muito presente nas obras de Saramago. Mas como é que é essa história? Ela começa com uma eleição municipal, pessoal, em uma capital, num país não identificado. Então ocorre nessa eleição municipal um evento muito inesperado, ou seja, a maioria dos eleitores votaram em branco. Alvoroço, a maioria mesmo, hein? Se não me engano, 83% dos eleitores votaram em branco. E aí o governo fica muito surpreso e temendo uma crise de legitimidade, né? Ele interpreta, ele pensa que esse ato dos eleitores votarem em massa no voto em branco, que era uma rebelião, e inicia daí uma série de investigações e ações muito repressivas para entender. Eles ainda estavam no chute, na avaliação, e para controlar a situação. Aí esse governo meio perdido, ele adota medidas cada vez mais extremas e o romance revela a fragilidade das instituições democráticas e a tensão entre o poder e a vontade popular. O governo então decreta um estado de emergência
institui toques de recolher, implementa outras táticas autoritárias para tentar restaurar a ordem e controlar a população. O estilo narrativo do Saramago é muito presente nessa obra, como foi no ensaio sobre a cegueira. O que caracteriza o José Saramago? Longas frases e parágrafos. Existem frases dessa obra que só tem um parágrafo. Às vezes fica muito difícil de ler, inclusive os diálogos. Eles são frequentes nas obras do Saramago, mas estão embutidos dentro desse texto cavalar, desse grande e super parágrafos, né? Então é uma característica muito diferente das obras de Saramago, né? Esse livro aqui dá para entender que ele é uma sequência do ensaio sobre a cegueira. E esses livros exploram a fragilidade das estruturas sociais, como já falei, e a natureza humana em situações de extrema instabilidade, de inquietação, né? Esse livro foi escrito num período de uma crescente desilusão política em muitos países e reflete muito claramente as preocupações de Saramago com a corrupção, a manipulação governamental, as comunicações do governo para a população e a perda dos valores democráticos. Então, algumas ações que esse governo toma em função da enxurrada de votos em branco nessa eleição municipal é mudar a sede do governo para uma localidade mais ou menos próxima, não muito próxima, mas também não muito distante, onde ele pudesse controlar os marionetes de uma maneira mais adequada. Existem muitas idas e vindas no romance, novas eleições são convocadas, né? Então o livro todo apresenta personagens interessantes, que alguns personagens buscam equilibrar a situação com uma atitude ponderada, mas lá o primeiro-ministro estava se tornando muito fraco, na visão dele, obviamente, então ele era um pouco avesso às opiniões e às sugestões dos colaboradores dele. Então passa-se o livro é uma sequência de fases angustiosas, o governo tentando saber se existe mesmo essa revolução, se os votos em branco foi uma coisa centralizada e tem um movimento e tem um líder por trás. Sabe em quem a culpa recai? Pelo menos era a principal suspeita, aquela mulher do médico que não ficou cega no ensaio sobre a cegueira. Espetacular essa ligação que ele faz. Então, a polícia montada para investigar o caso vai entrevistar os suspeitos, situações até hilárias, interessantes, engraçadas mesmo, a gente pode encontrar nesse romance. É mais ou menos isso que eu posso dizer. O romance é legal, me prendeu muita atenção, eu gosto muito de distopias, até porque elas nos aproximam, né? Ou melhor, elas nos trazem o futuro para o presente. Então, a gente está vivendo algumas distopias nesse mundo de hoje, né, pessoal? Algumas obras similares ao ensaio sobre a lucidez seria o famoso 1984, que eu ainda não fiz uma resenha, gostaria muito de fazer resenha, um dos melhores livros que eu li, mas eu gostaria de fazer a resenha acompanhado de uma pessoa que tenha lido e tenha gostado do livro. Quem já leu e quiser se candidatar, venha ser meu companheiro na resenha. O Admirável Mundo Novo também, A Revolução dos Bichos, do mesmo George Orwell, de 84, O Processo, de Franz Kafka, que também é uma distopia,
O ensaio sobre a cegueira nós já falamos, a laranja mecânica e o Fahrenheit 451. Eu já falei, se não me engano até indiquei esse Fahrenheit 451. Eu me lembrei de um filme que eu assisti e fiquei muito interessado. Era uma sociedade muito autoritária e queimava os livros em praça pública, daquele espetáculo dantesco. Esse cara vale a pena, viu, pessoal? E tem inclusive vários filmes, vários não, mas pelo menos 2 filmes sobre essa obra Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. O ensaio sobre a lucidez levou os leitores a gostar da reflexão profunda que essa obra oferece, muitas reflexões filosóficas e sociais, e que promove um olhar crítico sobre a política e a sociedade. O estilo único da escrita também foi apreciado por alguns leitores. Esse é uma coisa boa, que os leitores se interessarem e gostarem, e também é uma coisa ruim, que prejudicou bastante a avaliação dos leitores. E os personagens são muito profundos, muito bem desenvolvidos, e, claro, tem leitores que gostam, tem leitores que não gostam. O estilo desafiador do Saramago pode complicar a vida dos leitores, tá? Então, alguns leitores já me relataram que tem dificuldade de seguir esse estilo do Saramago. O ritmo é deliberadamente lento, isso alguns leitores mais afobadinhos questionam e não gostam. E os temas muito complexos também afugentam alguns leitores. Eu recomendo muito fortemente a leitura desse ensaio sobre a lucidez, porque ele permite uma reflexão profunda sobre os temas. O estilo único também do José Saramago é uma oportunidade do leitor conhecer mais um estilo muito significativo de escrita. Os temas tratados também são muito relevantes e atuais, e a complexidade desses personagens. Saramago consegue penetrar no íntimo desses personagens criados por ele e nos traz muitos ensinamentos, ou pelo menos muita condição para uma reflexão bem profunda. Então é isso. Se vocês gostaram dessa resenha, se essa resenha pode despertar em vocês o interesse, por favor, dê o famoso like, ative o sininho de notificação para receber todas as novidades do canal, que não são poucas. Inscrevam nesse canal se ainda não são inscritos e divulguem, pessoal. Divulguem o canal. Eu estou sentindo que está havendo uma divulgação. Eu peço muito, é um favor que vocês me fazem, não custa nada. Dedinho, pá, divulgue esse canal para os seus amigos e redes sociais. Para quem chegou até o final desse vídeo, muito obrigado e tchau, tchau!